Ô Zezé, Rose, e falando nisso, né, falando na economia, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, reduziu pela terceira vez a previsão de crescimento mundial para este ano e para o Brasil também. Vamos acompanhar. A previsão para o PIB brasileiro em 2019 foi reduzida para 2,1%, 0,4 ponto percentual abaixo do estimado em janeiro. Incertezas políticas e o atraso em reformas como a da Previdência fizeram com que a perspectiva de um crescimento mais forte fosse deslocada para 2020. O relatório divulgado em Washington também reduz a perspectiva de crescimento mundial para este ano. O PIB global deve crescer 3,3%, 0,2 ponto percentual abaixo do previsto no último levantamento. O corte é reflexo de uma série de fatores, como as tensões comerciais entre Estados Unidos e China, as incertezas que pairam sobre o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia e a crise na Venezuela. Outra má notícia envolvendo a economia é que a inflação foi divulgada hoje. A inflação no mês de março, segundo o IPCA, ficou em 0,75%, acima do 0,43% de fevereiro. É a maior taxa para o mês de março desde 2015. Combustíveis e alimentos alavancaram esse crescimento. Rose, Zezé, aproveitando até essa questão econômica, né, que a gente viu tanto no VT quanto agora com essa nota, e fazendo um apanhadão assim dos 100 dias do governo Bolsonaro, o que tem de bom, o que tem de ruim? Olha, eu acho que ter apresentado um projeto de reforma da Previdência nesses 100 dias, eu achei muito legal. Achei muito legal o projeto de segurança do Sérgio Moro também, já ter apresentado isso nesses 100 dias. Gostei, por exemplo, daquela medida provisória, que eu não sei se vai ser aprovada pelo Congresso, mas que trata da questão da reforma trabalhista, da contribuição sindical, botando um fim nessa palhaçada da Justiça do Trabalho, fazer a interpretação que quer acerca da contribuição sindical, né? Eles veem, quem é contra a reforma define que você pode fazer uma assembleia com 2 e determinar a cobrança. Quem é contrário, quem é favorável à reforma, diz que não. Então, eu gostei disso. Eu gostei, por exemplo, do mapeamento que o Ministério da Infraestrutura está fazendo acerca de como está essa infraestrutura no Brasil. Eu vi várias entrevistas do ministro Tarcísio Freitas que eu achei assim muito pé no chão, muito legal, e entra nessa conversa aí a questão do nosso trem intercidades. Ele está bem por dentro, inclusive disso, eu vi ele em alguns momentos falando sobre isso. Então, eu acho que tem sim muitos pontos positivos e muitos pontos negativos. Eu acho que o presidente, o Golden Shower, sabe, todas aquelas palhaçadas no Twitter, aquilo lá eu não gostei. Acho que tem Ernesto Araújo, que, pelo amor de Deus, acho que é um cara que não confio nele, para mim é um rolo. O Ministério da Educação foi terrível, né? Mas até a Damares eu sinto que ela está fazendo as coisas, entendeu? Damares pelo menos está na dela agora, né? Fala, de vez em quando fala, e quando fala é um problemaço, mas está fazendo, tocando as coisas, né? Agora, Marcos, me preocupa, por exemplo, a questão aí da Lei Rouanet, que parece que ele vai colocar mesmo um teto. Eu ouvi ele falando numa entrevista que ele colocaria o teto de 1 milhão, aí para se poder captar esse recurso para projetos. Eu vi o pessoal falando muito de museus que vão ser bastante prejudicados. Então, eu espero que essas coisas como a Lei Rouanet, que também já está a caminho em um projeto novo, que essas coisas sejam pensadas com muita sensatez. Eu acho que não precisa ser 60 milhões também, não.
Acho que isso não está certo também. Ô, Rose, e você? Quais são os destaques antes que os bolsonaristas no WhatsApp falem? Mas a Rose só fala mal do Bolsonaro. Fale bem do Bolsonaro, Rose. Os destaques positivos e negativos do governo. Pois é, eu acho que talvez, às vezes elencou alguns, mas eu daria as privatizações, os leilões dos aeroportos. Foram muito legais. Foram leilões que bem-sucedidos. E que eles vão continuar sem grandes conflitos, sem grandes atritos, né? Saíram, eu acho que isso é bom. Então, eu acho que é um ponto positivo, porque o que acabou acontecendo com o governo Bolsonaro é que essas polêmicas que ele mesmo colocou acabou escondendo, ofuscando, Zezé, aquilo que foi feito, por exemplo, pelo Ministério de Infraestrutura, né? Que são essas questões que a Zezé apontou aqui. Então, tivemos coisas boas. O próprio pacote do Moro, que está emperrado lá no Congresso por causa da história da corrupção, né? Mas você tem a lei da Previdência, você tem as privatizações, você tem esse mapeamento que a Zezé colocou, então tem coisas boas acontecendo, né? Mas o problema é o Bolsonaro. É o Bolsonaro que acaba se entrando em confusão que não tem necessidade, né, Zezé? Meninas, a gente precisa ir para o intervalo. Antes, vamos ver a participação, né, dos nossos telespectadores. Primeiro na enquete, no 91969255. Você concorda com a ampliação dos pontos na CNH? 88% estão dizendo que sim, contra 12% que estão falando que não. E aí temos algumas participações selecionadas pela Beatriz Alves, que é o Francisco Amaral. Ele falou que os motoristas conscientes não vão se preocupar quanto aos pontos. O Francisco é aqui de Campinas. E o Fausto Suzuki, ele fala que ao invés de aumentar o número dos pontos na carteira, não seria mais fácil diminuir a pontuação nas multas? O Fausto é lá de Atibaia. Então continue participando aqui do programa Bastidores do Poder.